Oi, gente, tudo bem? Bom, quem já me acompanha há muito tempo aqui no canal sabe que antes de ser psicóloga eu sou professora. Minha primeira formação é em pedagogia e eu leciono há 15 anos já. E como vira e mexe, eu estou sempre sendo convidada para ir às escolas falar sobre saúde mental dos professores, pesquisando sobre esse estresse gerado no ambiente de trabalho, eu comecei a me lembrar do quanto as faculdades elas vendem uma ideia romântica e fantasiosa quando a gente ainda é acadêmico sobre o que é ser professor. É sempre aquele discurso muito bonito de que professor é uma vocação linda, que nós temos a capacidade de transformar a sociedade. E com isso a gente estuda achando que quando você chegar numa sala de aula, você vai se deparar com um ambiente completamente propício, com alunos extremamente motivados, mas é chocante a realidade. Em nada se parece com esse ideal que é pregado nas faculdades. Quando a gente se forma, a gente encontra salas de aulas superlotadas, alunos extremamente desmotivados, indisciplinados, falta tudo, falta recursos, os salários são baixos, as jornadas de trabalho são exaustivas, a desvalorização é gigantesca, a precariedade do ensino público, então, nem se fala. E não posso deixar de mencionar a grande quantidade de professores que estão adoecendo no ambiente de trabalho. A gente sempre acha que quando a pessoa tira um atestado médico por motivo de saúde, é porque algum acidente aconteceu a ela ou é algum problema físico, uma dor física. Olha, a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, ela já apontou que o cargo de professor, ele coloca em risco tanto a saúde física quanto a saúde mental. E sim, de fato, o professor ele tem prejuízos na sua saúde ao longo de anos de trabalho. Quando eu penso calos nas cordas vocais, porque a gente utiliza muito a da nossa voz, problemas com dores de coluna, dores musculares, doenças por movimentos repetitivos, mas eu não posso deixar de falar o quanto uma escola é um ambiente extremamente tóxico e adoecedor, porque a pressão psicológica ela é gigantesca. A Organização Internacional do Trabalho, em suas pesquisas, ela já mostrou que 70% dos professores estão estressados e os restantes dos outros 30%, eles têm grandes possibilidades de desenvolverem um burnout, para não falar em ansiedade, depressão e até mesmo síndrome do pânico. Então o assunto é grave, a gente precisa falar sobre isso. Quando eu falo sobre estresse, eu tenho que entender que há fatores internos e externos que desencadeiam esse estresse. Por fatores internos, eu vou entender tudo aquilo que está dentro de mim, que tem a ver com a minha história, com o meu temperamento, com a minha personalidade, se eu sou uma pessoa negativista, pessimista, mal-humorada, se eu estou com problemas familiares, problemas financeiros, se eu sou alguém perfeccionista que me cobro muito, que tem uma necessidade grande de aceitação, de aprovação, de reconhecimento do outro. Por si só, isso já são inúmeros fatores que vão me levar a um estresse altíssimo. Somado a isso, tem os fatores estressantes externos, que não dependem da sua cabeça, que não são coisas que variam de acordo com a forma como você enxerga a vida. Que fatores externos são esses? As condições de trabalho são precárias, as exigências são incompatíveis com a realidade. O professor tem que se transformar em uma máquina de produtividade. Não existe tempo para lazer, porque o professor trabalha antes, durante e depois, né, quando ele sai de uma sala de aula. Aquilo que ele consegue entregar nem sempre é valorizado, então tem sempre aquela sensação de que está insuficiente, de que o que fez foi pouco, que ainda está faltando muito. Sofrem com assédio moral, sofrem com baixos salários, sofrem com os alunos que não respeitam mais. A violência escolar também ela é enorme. Falta autonomia, existe uma burocracia gigantesca no sistema de educação que dificulta o trabalho do professor. A eles também são cobrados que tenham uma postura social ilibada, afinal de contas o professor tem que dar o exemplo. Eu vejo que tem muitos professores que têm tanta dificuldade e estão adoecendo porque eles não conseguem separar a vida profissional da vida pessoal.
Gente, tem professor que simplesmente não consegue tirar férias. Aí ele começa a se sentir culpado, ele começa a sentir que ele está inadequado, até mesmo porque existe uma grande competição no ambiente de trabalho. Então, se você é professor e não quer enlouquecer, a primeira coisa que eu te digo é: tente começar a mudar a forma como você encara a realidade. Porque a psicologia entende que nem sempre é realmente a situação em si que desencadeia o estresse, mas a forma como você lida com essa situação. Nós podemos aprender a gerir as nossas emoções. É por isso que pessoas reagem de maneira diferente diante de um mesmo estímulo, de um mesmo acontecimento. Tem uns que vão ter uma reação totalmente diferente com relação ao outro em se tratando de um luto, da perda de um relacionamento. Então, o primeiro passo, aprender a dizer não, equilibrar essas demandas, tentar controlar o perfeccionismo e tentar deixar com que os problemas do trabalho fiquem no trabalho, não levar os problemas para casa, porque há uma reclamação gigantesca por parte dos familiares de professores que aquele estresse vivido na sala de aula não é digerido lá, leva-se isso para a família e altera toda a rotina familiar, todo mundo fica estressado junto com o professor. E aprender a impor limites, porque o trabalho do professor é assim como o trabalho de uma dona de casa, ele nunca acaba. As tarefas vão sempre chegar, então é preciso impor limites e saber a hora de parar para não enlouquecer. E se achar que aquela escola, aqueles trabalhos, aqueles colegas estão extremamente tóxicos, talvez seja o momento de rever e trocar. Não digo de função, porque tem gente que apesar de tudo é muito realizado na profissão, mas talvez trocar de ambiente, trocar de escola. Pronto, falei. Beijos, até o próximo vídeo.